E aí, galera, novamente, agora os exercícios de campo elétrico. Então vamos lá. Primeiro exercício aqui, deixa eu segurar a caneta do jeito certo. É o exercício da aula 18.6. A figura mostra duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos, colocados a uma distância 2A, formando o que chamamos de dipolo elétrico, dois polos elétricos, duas cargas elétricas. O vetor que representa corretamente o campo elétrico resultante num ponto P. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma carguinha positiva, mais Q. Temos uma carguinha aqui negativa, menos Q. E aí, essa distância, como embaixo ali a distância é a mesma, aqui em cima nós temos um ponto, tá? Em que essas cargas são equidistantes, a distância é a mesma, para o ponto P. E aí o que acontece? Ele quer saber o campo resultante. Bom, a carga mais Q gera um campo saindo, na direção radial, saindo dela. Então aqui eu tenho um campo positivo, na direção fugindo da carga positiva. A carga negativa gera um campo entrando na direção dela. Aqui eu tenho um campo negativo, tá? E aí o que acontece? As cargas são iguais em módulo, as distâncias são iguais, então esses vetores têm o mesmo tamanho. Quando eu somo esses dois vetores para descobrir, deixa eu mudar a cor aqui. Quando eu somo esses vetores para descobrir a minha resultante aqui vai estar apontando para a direita. Se eu fizesse com uma régua, não estou fazendo com a régua aqui, né? Então fica meio torto. E meu campo resultante, meu campo total, é esse aqui para a direita, que é a soma vetorial do campo da carga amarela aqui com o campo da carga vermelha. Então, a melhor resposta é o E2, alternativa B. Tá bom? Vamos dar uma ajeitadinha aqui e vamos para o próximo. Aqui é a mesma ideia, só ficou um pouco mais complicado o exercício. 4 cargas elétricas, 2 positivas e 2 negativas, são colocadas no vértice de um quadrado. O campo elétrico produzido por essas cargas no centro é bem representado por... Então vamos fazer assim, vou fazer por partes o exercício. Vamos começar com as cargas negativas, com essa aqui. É uma carga negativa, então o campo está apontando para dentro. Eu vou colocar assim, 3E, tá? Por que 3? Porque a carga vale 3 aqui. Então, seria 3 vezes o campo de uma carga que só tem o Q. Então, 3 vezes E. A carga oposta, que é essa carga que eu estou fazendo em azul, também é negativa e também vai gerar um campo entrando, com a mesma intensidade de 3E. Porque a distância para o centro é a mesma, o valor da carga é o mesmo. Então, este campo gerado pela carguinha azul é igual ao campo gerado pela carga vermelha. Ou seja, essas duas cargas aqui, os efeitos delas se cancelam. Tá? Agora, o que acontece com as cargas positivas? Carga positiva, essa aqui é positiva, o campo está saindo. Eu vou chamar de 2E, porque a carga tem o módulo 2 aqui na frente. Tá? É um vetor menor que esses outros dois, mas esses outros dois já se cancelaram. E o mesmo vai acontecer com a carguinha meio alaranjada aqui, que a carga é positiva, o campo também é saindo, 2E. E aí o que acontece? Os campos opostos têm o mesmo módulo, vão acabar se cancelando. Então os efeitos das cargas positivas também se cancelam. Ou seja, aqui nós temos 0, tá? O campo aqui é 0. Agora eu vi que eu coloquei um exercício 11 ali, que eu nem tinha visto que eu tinha separado ele, tá? Vamos resolver, né? A ideia não era resolver o 11, era só o 10, mas vamos fazer o 11, já aproveitar que ele está aqui. Então, 18, 11. Duas cargas elétricas puntiformes de 2 microcoulombs e menos 5 microcoulombs encontram-se no vácuo, a uma distância de 6 metros, uma da outra. No ponto médio, o vetor campo elétrico. Então, vou fazer aqui, carguinha. Deixa eu mudar a cor. Carguinha positiva, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, microcoulomb. Deixa eu fazer melhor esse positivo aqui. E carguinha negativa, de menos 5 vezes 10 a menos 6 coulombs.
E eu quero saber no ponto médio. O ponto médio, se a distância entre elas é 6 metros, o ponto médio está a 3 metros de cada uma. O que acontece com o campo? Aqui é o seguinte. A gente acabou de ver uma... Bom, vocês viram na ordem, acabamos de fazer uma aula de potencial que era só somar. Aqui a grandeza é vetorial. Então essa carga verde gera um campo saindo. Tá? A carga a carga laranjada gera um campo entrando, porque é negativa. Então o campo total aqui no meio é a soma desses dois campos. Tá? Aqui eu tenho o campo da carga positiva e aqui eu tenho o campo da carga negativa. Então vamos lá. O campo total é a soma dos campos. É o campo da carga positiva mais o campo da carga negativa. O campo total é KQ positivo, tá? Vou colocar aqui Q mais, dividido pela distância ao quadrado, mais o campo da carga negativa, KQ negativo por distância ao quadrado. Professor, vou colocar o módulo? Não. Vou colocar o sinal da carga? Não. Você não põe o sinal da carga na equação da força nem do campo, só na do potencial. E aqui, K e D quadrado é o mesmo. O K é uma constante, a distância de cada carga até o ponto é a mesma, é 3 metros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr em evidência. Ficar K sobre D quadrado, que multiplica 2 vezes 10 a menos 6, mais 5 vezes 10 a menos 6. Eu vou pôr em módulo. Então, aqui eu tenho 9 10 a nona, que é o K. A distância é 3 ao quadrado, que multiplica 2 com 5, 7 vezes 10. Aqui eu repito o expoente, né, porque é uma soma. Então fica menos 6. Dou aquela cortada marota. E aí eu fico com o campo total de 7 vezes 10. 9 com menos 6, 3. Newton por Coulomb ou Volt por metro. Aqui tanto faz. A resposta está como tá Newton por Coulomb. E aí qual que é a alternativa? A alternativa é a C. Porque este é o módulo que eu encontrei. E o campo é de A para B. A é a carga positiva e B é a negativa. Então, o campo total, a soma desses dois campos, dá um campo para cá de 7, 10 a terceira. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado quando é campo, é vetorial, não é só sair somando número na loucura. Porque se a outra carga ali da direita fosse positiva, os campos seriam opostos. Aí você faria um menos o outro. Não é porque o sinal da carga é positivo ou negativo que você vai mudar na equação. Você vai ter que olhar para o sistema e ver como que os vetores estão dispostos. Próximo exercício. É esse mais 2. As cargas pontiformes 20 microcoulomb e 64 microcoulomb estão no vácuo nos pontos A e B. O campo elétrico no ponto P. Então, ó, ambas as cargas são positivas. Aqui é um exemplo do que eu estava falando. Essa carga é positiva, então o campo dela aponta para cá. O campo 1. Esta outra carga é positiva também, desculpa. O campo é saindo dela, é para cá. Para eu descobrir o campo total, o que eu preciso fazer? O campo total é o campo 1. Opa. O campo 1 menos o campo 2. Por que menos? Porque eles são opostos. Professor, e se o campo 2 for maior? Se o campo 2 for maior, vai dar negativa a minha resposta ali, só quer dizer que eu errei o lado, tá? Ou seja, eu estou considerando que o campo 1 é maior que o campo 2. Agora, se der negativa a minha conta ali, quer dizer que o campo 2 era maior que o campo 1. Então vamos lá. O campo total é igual. O campo da carga 1 é a constante K. A carga 1 é 20 microcoulombs dividido pela distância. A distância aqui, ó, é 0,2. Então é 0,2 metros, né? Então é 2 vezes 10 a menos 1, transformei em metro, ao quadrado. Que é igual. Igual não, desculpa. Menos a constante. A carga 2, 64 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância.
Se aqui é 20 centímetros, o que sobrou aqui é 80 centímetros. Ou 8 vezes 10 a menos 1, se você colocar em metros ao quadrado. Então, o campo total é 9 vezes 20. 9 vezes 20 dá... vezes 10 dá 90, então aqui dá 180. Vezes 10 a terceira, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Menos... aqui dá para simplificar, ó. 8 ao quadrado é 64. Então, 9 vezes 10 é 9 menos 6, 3, dividido por 10 a menos 2. Aqui eu vou fazer a divisão antes de fazer a subtração, porque a parte de baixo da fração está diferente. Então, eu teria que fazer mínimo múltiplo comum. Então, é mais fácil eu primeiro dividir a equação... meu Deus do céu! A fração da esquerda. Então, 180 dividido por 4 dá 45, né? Então, dá 45 vezes 10. Eu já vou subir o expoente. 3 menos menos 2. 3 mais 2, que é 5. Menos 9 vezes 10. 3 menos menos 2. 3 mais 2, que é 5. Então, o campo total, 45 menos 9, 36 vezes 10 a quinta. Ou 3,6 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Ah, professor, você sabia já então qual que era maior? Porque deu certo a tua aí, né? Sinceramente, não. Eu só peguei um dos lados aqui e fiz a conta. Tá? Se você tivesse feito esse exercício ou outro e der negativo, significa que o campo total está para o outro lado. Aqui eu estou considerando para direita positivo, né? Que foi meu valor para a direita, que é um E1 menos E2. Mas se der negativo, você vai marcar do mesmo jeito que ele quer um módulo. A intensidade. Então, 3,6 vezes 10 a sexta. Duas cargas elétricas pontiformes, ambas são positivas, né? Estão fixadas a uma distância de 30 centímetros uma da outra, conforme a figura abaixo. Sobre a reta que passa por elas, o vetor campo elétrico é nulo em que ponto? Vou pegar então essa carga e fazer dessa cor aqui, meio amarela. É tudo positivo as cargas, né? Ambas são positivas. Então essa aqui gera um campo saindo, deixa eu fazer um pouquinho para baixo, para não ficar em cima da outra carga ali. Essa aqui gera um campo saindo dela para os dois lados. Tá? Essa linha de campo era para estar em cima da carga. Só não vou fazer aqui para não ficar muito... Então, o campo saindo da carga positiva. A outra carga também é positiva, então ela também tem um campo saindo dela para os dois lados. Então aqui eu tenho um campo saindo dela. Essas linhas que eu estou fazendo coloridas estariam em cima daquele eixo preto ali. Tá? Saindo, saindo e saindo. Tá? Então o que acontece? Ele quer saber em que ponto que o campo é nulo. O campo só pode ser nulo se o campo total só pode ser nulo se os campos naquela região são opostos. Aqui os campos não são opostos, eles têm a mesma direção e sentido. E aqui também. Então nessas regiões você não pode ter campo nulo. O campo tem que estar nesta região, entre as cargas. E aí, em que ponto que esse campo será nulo? Você pode pensar no campo como uma influência da carga naquela região. A carga 2 é maior que a carga 1. Então a carga 2 ela é maior que a carga 1. Isto significa que a influência da carga 2 é maior também. O campo dela vai ser maior. Ou seja, ela consegue influenciar uma região mais distante do que a carguinha menor. Pensa na gravidade, funciona bem. Tá? Onde que a gravidade... onde que a influência gravitacional da Terra e da Lua se equivalem? A Terra tem muito mais massa, então a gravidade da Terra é maior. Para a gravidade da Terra ser equivalente à gravidade na Lua, naquela região do espaço, você tem que estar mais próximo da Lua, que tem menos influência, do que da Terra. Aqui, o campo, ele está numa posição, dá até para calcular, mas nem precisa, tá?
mais ou menos aqui. Aqui o campo vai ser 0. Mais próximo da carga 1, que é menor, do que da carga 2. Pensa também em alto-falante, sei lá, tem 2 alto-falantes, um mais potente do que o outro. Em que região que você vai conseguir ouvir os dois mais ou menos da mesma maneira? Quando você estiver um pouco mais próximo do alto-falante mais fraco, que tem menos energia. Então, o campo será 0 mais próximo da carga 1. Tá bom? Ah, professor, se eu quiser calcular, se você quiser calcular, é só igualar as distâncias ali. Faz aquele esqueminha do x, chama uma distância até o ponto que vai ser 0 de x e o outro de 30 menos x, né? Só que transforma para metro. Por que não é a d, que tem um valor ali? Por que eu não calculei? Porque ele fala que é 15 centímetros de Q2. Exatamente no meio. Exatamente no meio não vai ser. O campo só seria 0 no meio se as cargas fossem iguais. Mas as cargas não são. E por último, tem-se duas pequenas esferas, A e B, condutoras descarregadas isoladas. Seus centros estão distantes 20 centímetros. Então a distância é 0,2 metros, que é 2 vezes 10 a menos 1. E cerca de 5/10 a sexta elétrons são retirados da esfera A e transferidos para a esfera B. Vamos descobrir a carga delas então. A carga é o número de portadores vezes a carga fundamental. 5 vezes 10 a sexta, e a carga fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19. 5 vezes 1,6, 8. 10 a 6 com 10 a menos 19, 10 a menos 13. Esse é o valor, o módulo das duas cargas. Se os elétrons são retirados da carga a carga A fica positiva, com falta de elétrons. E a carga B vai ficar negativa porque ela recebeu esses elétrons. E ambas as cargas serão, aqui ó, carga de 1 e carga de 2. 8, 10 a menos 3. Qual o valor do campo elétrico em P? Então, vamos lá. A carga A gera um campo saindo. Carga positiva, o campo da carga positiva. A carga B, deixa eu pegar uma outra cor aqui, menos parecida. A carga B gera um campo entrando, tá? Um campo negativo. Os campos estão para o mesmo lado. Então, na alternativa A, o campo total é o campo da carga positiva mais o campo da carga negativa, que os dois vetores apontam para a mesma direção e para o mesmo sentido. O campo total. Aí o que acontece? As cargas são iguais, só muda o módulo. Então eu posso fazer assim, ó, 2 vezes K Q sobre D quadrado. Porque as cargas em módulo são iguais, a gente usa a carga em módulo aqui, e a distância é a mesma. Então, beleza. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. 2 vezes 9, 10 a nona, que é a constante. Paga aqui. A carga vale 8 vezes 10 a menos 13, dividido pela distância. Ah, professor, a distância é 2, 10 a menos 1, né? 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Só, o que aconteceu? O que aconteceu, jovem? E que aqui, essa distância D é a distância entre as cargas, certo? Eu estou analisando o campo no meio do caminho. No meio do caminho, a distância é metade. A distância de A para o meio do caminho é metade disso aqui. A distância de B para o meio do caminho é metade disso aqui. Então, eu estou calculando o campo na metade, eu tenho que usar metade da distância. Vou continuar aqui. 2 vezes 9 dá 18. Vezes 8. Então, deixa eu dar uma multiplicada aqui. 18 vezes 8. 144 vezes 10. 9 com menos 13, menos 4. Dividido por 10 a menos 1 ao quadrado. 10 a menos 2. 144. O 10 a menos 2 sobe somando, né? Fica 10 a menos 2. Então aqui dá 1,44 newtons por coulomb. Ou volt por metro. Tanto faz. Essa é a resposta da alternativa A. Na alternativa B ele fala assim: qual a direção do vetor campo elétrico no ponto R?
Então aqui eu tenho algo parecido lá com o primeiro exercício que eu fiz dessa aula. Eu tenho uma carguinha, deixa eu usar as cores que eu usei ali. Eu tenho uma carguinha positiva e do outro lado eu tenho uma carguinha negativa. Aqui, peraí. Negativa. Aqui. Menos Q. Bom, esse pontilhadinho vai levar até o ponto R, como a distância é igual, né? Então, o que acontece? O campo gerado pela carga positiva é um campo saindo, radial e saindo da carga. O campo, deixa eu ver se não está cortando. O campo gerado pela carga negativa é radial e entrando. A soma desses campos, eu faço um pontilhadinho aqui, faço um pontilhadinho aqui. A soma desses campos dá esse campo total. Vou chamar de resultante para não confundir com o total lá de baixo, tá? Para a direita. Então, essa aqui é a resposta da alternativa B de bola. Certo? Então, exercícios de campo, tem mais alguns aí na apostila, mas peguei um de cada tipo para a gente fazer aqui juntos. E o de potencial também. Qualquer dúvida, gente, me procurem. Semana que vem a gente vai falar do trabalho no campo elétrico. Então a gente vai mexer com potencial, com energia, potencial elétrica e com o trabalho. Ok? Então é isso aí. Nos vemos semana que vem e falou!